Gurias! Hoje nós vamos aprender a fazer essas bolsinhas aqui com porta-celular. Essa aqui é a bolsinha Eve, em homenagem à Evelice, que é minha prima e também aluna lá do meu grupo VIP do WhatsApp. Beijo, Vika! Essas bolsinhas aqui são muito fáceis de fazer, elas são bem simples, tem várias aí na internet, só que a gente vai dar uma enriquecida nelas com detalhes em montana, para dar uma valorizada na peça, tá? Essa aula é uma aula para iniciante, eu vou ensinar todo o beabá, todo o processo, tá? Então, quem sabe algumas partes vai pulando aí, porque essa aula é para iniciante, que é para todo mundo fazer, tá? É uma peça que vende super bem, todo mundo quer ter uma. Peça que vende muito bem em feira, porque não é um produto assim muito caro, né? Gente, para quem não me conhece, eu sou a Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy, e esse canal aqui é um canal de costura criativa, tá bom? Deixa eu mostrar mais de pertinho aqui a minha bolsinha, ó, olha só. Aqui ela tem um porta-celular, que cabe celular de qualquer tamanho, fechamento com botão imantado. Aqui dentro tem um espaço bem legal para as outras coisas, ó, documento, cartão, dinheiro. Tem uma alcinha removível, que tu pode usar somente como carteira dentro da bolsa, ou se não como bolsinha de mão, né? Daí tu coloca aqui no pulso, ó. Ela fica mais segura para carregar, para dar uma voltinha aí, né? Enchi ela de detalhes em montana 1.4, que é para valorizar nossa peça, ó. Fiz uma basezinha para minha etiqueta, fiz o fecho, a alcinha e o chaveirinho, o pingente aqui do cursor. Gente, eu montei os kits pegue e monte dessas bolsinhas, tá? Eu tenho nessas duas cores aqui, ó. Eu tenho nessas duas estampas disponíveis lá no site, tá? O kit vai completinho, tá bom? Depois eu vou mostrar aqui, na sequência, eu vou mostrar o que vai no kit. E pra quem for fazer com o material que tem em casa, olha o que eu vou mostrar que vem no kit, porque vai ser as mesmas medidas pra tu usar com o material que tu tem em casa, tá bom? Olha que linda essa aqui de mandala, com os detalhes em rosé e os metais em dourado. Show, né? Tá bom, gente? Então chega de papo, vamos lá pra nossa aula. Então já vai deixando aquele like, se inscreve aí no meu canal, quem não tá inscrita, e ativa todas as notificações para não perder nada. E não esquece de compartilhar esse vídeo aí com suas amigas, tá bom? Bom, gente, então eu vou abrir aqui um dos kits para mostrar o que vem no kit, tá? E para quem for fazer com o material que tem em casa, vai usar as mesmas medidas aqui que eu vou passar, tá bom? Ó, começando pelos tecidos, então. Vai aqui, ó, um corte de 25 por 43 no tecido de fora. Aqui é tricoline 100% algodão. Todos vão ser tricoline 100% algodão, tá? O de dentro também tricoline 100% algodão, nessa estampa poeirinha pink. E vai a manta. Os três na mesma medida, tá, gente? Aqui é manta R2. 25 por 43. Aí vai um zíper, na medida de 21 centímetros. Vai 2 quadradinhos de cada cor, aqui, ó, dos tecidos, de 3 por 4, quadradinhos não, desculpa, retângulos, de 3 por 4, que é pra gente fazer a finalização do zíper. Vai uma alcinha de mão pronta, feita em montana 1.4, tá? E um cursor também prontinho, cursor de zíper, com o pingente já colocadinho, tá? Pra facilitar a vida de vocês. Aí depois vai outro pedacinho de montana, na medida de 9 centímetros por 3 de largura, que é pra gente fazer o nosso fechinho, tá? E vai mais um pedacinho aqui de brinde, que é pra tu fazer um apoio pra tua etiqueta. Esse pedacinho aqui mede 7 centímetros, tá? Então, dá pra qualquer tamanho aí de etiqueta, né? A não ser que a tua etiqueta seja daquelas bem grandes mesmo, mas não é o propósito pra essa peça. Esse pedacinho aqui é o suficiente, tá bom? Daí o que sobra, refila. Depois eu mostro aqui como é que a gente faz. Então, o kit vai completinho. A única coisa que não vai no kit é o botão imantado. Por que que não vai? Porque o botão imantado, esse aqui que a gente vai usar, é aquele que coloca depois de pronto. Ele já tem acabamento em rebite, ó. Então, precisa de balancim e de matriz para colocar ele. Não é todo mundo que tem, principalmente as iniciantes, né? Então, algumas tem o alicatezinho, aquele de colocar o botão tic-tac, outras também não tem nem isso. Então, é uma pecinha que acaba encarecendo a peça e talvez a pessoa nem use, né? Então, quem quiser, quem for adquirir o kit,
já compra e quiser o botão, compra separado o botãozinho lá no site que eu tenho os botõezinhos, tá? E aí cada uma faz o fechamento com a ferramenta que tem, né? Seja com botão tic-tac, com botão de pressão, com botão imantado esse, né? Pode usar velcro também, né, para fazer o fechamento. Tá bom, gente? Então de material era isso. Vamos lá então para o passo a passo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é estruturar o tecido de fora, o tecido principal, na manta que vai, tá? Nós vamos primeiro estruturar ele e depois cortar. Porque às vezes no passar aqui pode, né, aumentar ou diminuir um pouquinho ali o tamanho do tecido, não vai ficar aquele corte exato. Então, primeiro a gente estrutura. Então, eu já tô aqui com o meu ferro aquecido, na posição algodão, o ferro, tá? Esse tecido que vai, ele não vai na medida exata, ele vai um pouquinho a mais, que é justamente caso encolha um pouquinho, né? Aqui na hora de passar, a gente tem margem sobrando. Prontinho. Agora a gente vai cortar, quem quiser pode riscar primeiro, né? Então, eu fiz um moldezinho aqui, ó. Peguei um papel e marquei aqui, ó, 21 de altura por 13 de largura, tá? Essa vai ser a medida da parte da frente e da parte de trás da nossa bolsinha. E o bolso, eu dobrei aqui, ó, e deixei na medida de 17 de altura por 13 de largura. Só isso. E daí a gente usa o mesmo molde. Então, eu vou cortar 2 vezes inteiro e uma vez com a dobra, que é o bolso. Antes de continuar, deixa eu falar pra vocês, eu faço isso aqui quando eu vou cortar direto, sem riscar, ó. Eu corto por partes, corto uma parte, coloco aqui os clipes pro papel não escorregar, depois eu corto a outra. Pronto, então eu cortei 2 partes inteiras e uma menorzinha que é o bolso, né? Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa com o forro, só que no forro a gente vai cortar as 3 partes do mesmo tamanho, as 3 partes com o molde inteiro, tá? Porque a gente vai fazer um detalhezinho aqui no bolso. Pronto, agora vamos começar a montagem, então. Vamos fazer primeiro o bolso. Então, antes de fazer o bolso, nós vamos pregar a etiqueta. Gente, dá pra passar uma costurinha aqui em toda a volta, se o teu tecido não colou bem. Essa manta que eu uso aqui, a Pegorária, ela é muito boa, ela adere bem o tecido, tá? Mas, às vezes acontece, né, de não aderir bem. Aí passa só uma costurinha aqui na volta de segurança, só para estabilizar, né? E quem quiser também pode fazer um matelassê ou um quilting. Eu normalmente não faço em peças pequenas assim, mas quem desejar pode fazer quilting ou matelassê, né? Então, aqui, primeira coisa é colocar a etiqueta. Então, eu vou fazer uma basezinha para minha etiqueta, com aquele pedacinho de montana que vai no kit. Para quem não sabe o que é montana, para quem é iniciante, é esse material sintético que imita muito bem o couro, tá? Ele é 1,4 aqui de espessura, ó. Então, ele imita muito bem o couro e é um material muito bom, resistente e dá um charme à peça, valoriza muito a peça, tá? Ó, então, tu vai pegar a tua etiqueta e vai medir. O que tiver sobrando de montana aqui na lateral da etiqueta é o que tu vai deixar para os lados também, para ficar proporcional, tá? Então, eu vou medir aqui pela minha. E tá sobrando aqui. Então, eu vou cortar o que tiver sobrando. Aí, faz um corte bem preciso, assim, bem firme e preciso, tá? Ó, o que ficou sobrando aqui em cima e embaixo é a mesma distância que sobrou dos ladinhos, tá? Aí, o que que a gente faz? Pra não ficar esses biquinhos aqui, ó, eu corto, mas assim, ó, bem mínimo. Só um pouquinho mesmo, só pra tirar o biquinho aqui do cantinho. Mínima coisa. Só isso aqui, tá? Não é pra arredondar. Aí, eu vou pegar o meu isqueiro e vou selar esses pelinhos aqui assim, ó.
faz isso com a parte azul da chama, tá? Que daí não preteia. E faz bem rapidinho, assim, pra não queimar muito. Só pra tirar aqueles pelinhos ali. Inclusive, eu tenho tiras no meu site, tiras de montana de várias cores, tiras de 50 centímetros por 3, que tu pode fazer N coisas com essas tiras, tá? Tipo, as alcinhas, que nem aqui vai pronta, mas tu pode fazer, né? Só cortar na medida que tu quer, os finalizador de zíper, várias coisinhas dá pra fazer, tá? Então, quem quiser comprar separado, eu tenho as tirinhas lá. Bom, agora eu vou centralizar bem a minha etiqueta e vou furar ali pra pregar ela na base. Eu vou furar com alicate, mas quem não tem alicate pode furar com um agulhão também. E quem não tem alicate, nem agulhão, nem balancinho para colocar o rebitezinho, pode fazer costuradinho na máquina, a etiqueta, tá? Olha como valoriza a etiqueta. Eu vou ali no balancinho prensar e já volto aqui. Tá, gente? Quem não tem balancinho, nem rebite, faz costuradinha e etiqueta. Fica linda também, eu já fiz várias vezes, tá? Bom, então eu vou colocar ela no meu bolso, né? Então eu vou deixar ela bem centralizadinha. Vou marcar aqui o meio do bolso. Vou botar ela bem centralizadinha, mais pra cima um pouco. Aí aqui também pode colocar com rebite ou costurado. Agora, nesse caso, eu vou colocar costuradinho. Olha como valoriza a peça, né? Dá aquela quebrada assim na cor. Bom, então vamos fazer agora o bolso. Vamos pegar um dos forros, ó, o forro é maior que o bolso, lembrando, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó, direito com direito e vamos fazer uma costura apenas na parte de cima aqui do bolso, tá? Uma costura de 1 centímetro. Ó, de 1 centímetro, tá? Feito isso, a gente vai deitar lá pra trás, alisa bem aqui. Ó, e vamos deixar assim, pra ficar esse acabamento aqui em cima, como se fosse um viés. Então, a gente dá uma esticadinha aqui embaixo pra ele se ajeitar aqui e vamos rebater a costura, então, bem na beiradinha aqui da parte de dentro do tecido. Esse excesso que sobra aqui pode cortar fora. Agora, a gente vai juntar, então, com a parte da frente, com qualquer uma das partes, né, pra ser a parte da frente. Então, a gente vai alinhar tudo aqui, nas laterais e embaixo, e vamos passar uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta, só pra estabilizar um no outro. Então, aqui, interessante colocar clips pra não sair do lugar. Pronto, já temos o nosso bolsinho. Ah, gente, aqui também vai no kit, ó, que tinha ficado ali em cima da mesa. Vai um pedacinho de 4 por 1, do Montana também, 4 centímetros por 1. E uma meia argola de 10 milímetros, de 1 centímetro, que é pra gente fazer a nossa alcinha, tá? Depois eu mostro pra vocês. Então, isso aqui também vai no kit, tá? Tinha ficado ali fora do plástico. Bom, então agora, aqui nós vamos pregar a nossa aba. Vamos dobrar aqui no meio, assim no comprimento, né? E vamos dar um piquezinho bem no meio pra gente ver onde vai posicionar a nossa aba, o nosso fecho. Que é esse pedacinho aqui de 9 centímetros. Vamos passar aqui também um isqueirinho. Eu vou colocar ele assim mesmo, reto, tá? Depois da peça pronta, daí eu vou fazer um bico assim na diagonal aqui, pra combinar com o fechinho aqui do zíper, tá? Mas eu vou fazer isso depois de pronta, que daí eu vejo ali mais ou menos se precisa tirar mais ou menos, né? Também, quem preferir, pode arredondar aqui, essas duas pontinhas aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, bem no meio ali onde eu dei o pique. Rente aqui com a margem, né, do tecido. Vou passar uma costurinha aqui. Pronto.
Agora vamos colocar o zíper, mas primeiro a gente vai fazer o acabamento no zíper com aqueles pedacinhos de 3x4. Primeira coisa é colocar o cursor no zíper. Então, aqui, ó, para as iniciantes, ó, eu abro um pedacinho aqui do zíper, corto uns dentinhos aqui só de um dos lados, mais ou menos ali 1,5 cm, e só os dentinhos, assim, tá? Aí eu pego o cursor e começo passando pelo lado que tem todos os dentinhos. Conforme vai alcançando ali o outro lado, encaixa do outro lado. Encaixou, viu que tá retinho, segura aqui e puxa. Vamos deixar aqui no meio por enquanto. Agora a gente vai cortar aqui, vamos medir aqui pela nossa peça. Nós vamos cortar mais ou menos 1,5 cm de cada lado. O zíper, ele é exatamente do mesmo tamanho aqui da peça, tá? Esse que vai no kit, essa medida que eu passei, tá? Nós vamos tirar mais ou menos 1,5 cm de cada lado. Ou 3 centímetros só de um lado, eu quero dizer que tem que ficar ali mais ou menos 1,5 cm de diferença, tá? Do zíper pro tecido. Ó, assim. Vou dar uma seladinha com isqueiro. E vou fazer o acabamento, então. Então, aqui é o seguinte, ó. Vou pegar o pedacinho que é do tecido de fora e vou colocar direito com direito. Alinho aqui margem com margem. Vou pegar o que é do forro e vou colocar direito com a parte de trás aqui do zíper. Alinho ali com a margem também. Juntei os três ali na margem. Vou passar uma costurinha aqui de meio centímetro mais ou menos. Quando passar em cima dos dentinhos, pode dar um retrocesso, tá? Pra gente deixar esse zíper bem fechadinho. Feito isso, vira lá pro outro lado os tecidos e o zíper para esse e rebate. Agora a gente repete a mesma coisa aqui do outro lado. Agora a gente vai medir de novo aqui e vamos cortar o que tiver sobrando. Só que vamos cortar parelhinho para ficar os dois lados iguais, né? Aqui no cortar, dá uma esticadinha assim no zíper. Não esticada, tá? Dá uma tensionada, como eu sempre falo, pro zíper não ficar ondulado, tá? Isso aí na hora de pregar a gente dá aquela esticadinha nele. Vamos começar a pregar o zíper, então. Vamos cuidar para a abertura do zíper ficar de cima para baixo, tá? Então, cuida a posição aí do cursor, ó. Ele tem que estar abrindo para baixo. Então, é aqui mesmo, ó. E vamos colocar direito do zíper com direito do tecido. A linha aqui na margem direita. A linha bem margem com margem. E vamos passar uma costurinha mais próxima possível dos dentinhos do zíper. Aí, aqui nesse momento, mantém o zíper tensionado, tá, gente? Dá uma pequena esticada, não esticada, é só uma tensionada mesmo. Ele tem que ficar retinho e firme aqui. Ó, conforme chega perto aqui do cursor, deixa a agulha enfiada, levanta o calcador e passa o cursor lá pro outro lado, pra costura não ficar desviada, né? Passando tudo mastigadinho, porque essa aula é para iniciante, tá, gente? Quem sabe todas essas manhas aí, pula essas partes. Agora, a gente vai pegar o forro e colocar direito do forro com direito do tecido, avesso do zíper, ó. A linha bem aqui com a margem e vai fazer uma costurinha exatamente em cima de onde a gente acabou de fazer. Então, faz isso pelo lado de trás ali que tu tá enxergando e bate bem em cima. Feito isso, vamos fechar aqui o zíper. A gente joga os tecidos para um lado e o zíper para o outro. Estica bem. Deixa o forrinho também bem esticadinho aqui. Ó, assim, tudo esticadinho e vamos rebater.
Então, vamos rebater aqui, ó, desde aqui de cima, tudo, tá? Pronto, agora a gente vai pregar a outra parte, então, a parte de trás. Então, como é que a gente vai fazer? Do mesmo jeito, ó, deixa o tecido com o direito virado pra cima, vem com o teu zíper, lado direito virado pra baixo, ó, direito olhando pro direito, alinha tudo aqui na margem e faz aquela costurinha mais próxima possível dos dentinhos do zíper. Feito isso, vai pegar o teu forro e vai colocar direito do forro com direito do forro e avesso do zíper. Passa uma costurinha em cima de onde tu acabou de passar. Faz isso, então, por esse lado aqui da manta que tu tá enxergando ali a costura. Agora é só virar e rebater. E aí, agora cuida, então, pra ficar o que é de um lado certinho, o que é do outro, né, também, ó. Um forro pra cada lado. E aqui na frente também. E vamos rebater. Ó, dobrando assim, nosso zíper tá esticadinho. Não fica aquele zíper que nem a gente vê às vezes assim, sabe? Aquele ondulado assim, aquilo me dá agonia. Então, aqui ele fica bem esticadinho. Bom, agora a gente vai colocar, ó, joga os forros todos pro lado de trás aqui. Vamos colocar o nosso pezinho da alça, então, que é aquele pedacinho que eu falei pra vocês de 4 centímetros por 1. A gente vai passar na meia argola, assim. E vamos pregar aqui, ó, logo no que termina o pesponto aqui que a gente rebateu do zíper, bem do ladinho ali, tá? Também uma costurinha ali na beiradinha reforçada. Assim. Agora, a gente vai começar a fechar, então. Então, nós vamos juntar aqui, ó, tecido de fora com tecido de fora e forro com forro. Aqui nas laterais, ó, nós vamos juntar ali, ó, costura com costura, ali do pesponto que a gente fez do zíper, tá? E essa partezinha aqui vai ficar sobrando ali do meio, ó, do acabamento do zíper, joga pro lado do forro. Sempre joga pro lado do forro aquela partezinha ali, tá? Alinha ali bem, costura com costura, e aqui a gente vai colocar um clipezinho pra não sair do lugar. Quem não tem clipezinho, usa um prendedorzinho de roupa, que também funciona. Do outro lado também. E aí, agora que nós vamos fazer uma costura única, começando aqui no forro, ó. Começa aqui embaixo, num cantinho, ó, vamos deixar aqui uma abertura de uns 4 dedos mais ou menos, tá? Então, começa aqui, faz a costura, faz toda a volta aqui, volta, termina aqui, tá? Começa com retrocesso aqui, faz a volta, termina com retrocesso aqui. Essa abertura aqui que a gente vai deixar é pra virar depois a peça. Então, aqui também é legal colocar uns clipezinhos pra não sair nada do lugar. Margem de costura de 1 centímetro, tá, gente? Esqueci de falar. Pronto. Agora, nós vamos cortar esses cantinhos aqui, ó. Assim, esses biquinhos aqui, que é o excesso de tecido, ó. Bem próximo da costura, mas com cuidado ali pra não cortar a linha, tá? Só pra não ficar aquele embolado lá dentro de tecido. E antes de desvirar a peça, nós vamos levar o forro, o fundo do forro até o fundo da parte de fora, ó, junta ali. E nós vamos passar uma costurinha aqui, ó, da costura que a gente fez pra fechar o forro pra fora, tá? Dessa costura pra fora, nós vamos fazer uma costurinha aqui e outra aqui do outro lado. Só pra gente manter o forro preso no fundo, que é pra quando for mexer na bolsinha, for tirar alguma coisa, não ficar saindo o forro pra fora, tá? Então, essa costura é pro lado de fora da outra costura. Que é pra não interferir ali na margem, né? Ó.
Aqui é a costura que eu tinha feito para fechar o forro e essa agora eu fiz aqui, só para prender no fundo, tá? Agora, por essa abertura aqui, nós vamos desvirar nossa peça. Aí, vamos fechar, então, essa abertura, ó, joga lá pra dentro isso aqui, ó, a parte de fora, joga lá pra dentro pra não costurar junto, né? E vamos fechar aqui. Então, aquela margem de costura que a gente deixou de 1 centímetro é o que a gente vai dobrar pra dentro, tanto de um lado como do outro, do tecido do forro, tá? Ó, pra ficar retinho assim. Nós vamos passar uma costurinha bem na beiradinha. Agora, a gente já pode desvirar, então, a peça pro lado direito e abrir bem essas costuras agora. Ó, então, com um palito, vem aqui e abre bem esses cantinhos aqui do zíper, ó, como ele fica bonitinho o acabamento. Abre bem isso aqui com palito ou com a pontinha de um pincel, com a tampa de uma caneta, né? Só não faço com a tesoura, porque com a tesoura é perigoso de furar ali. Olha como fica perfeitinho tudo. Todo o acabamento perfeitinho. Agora, a gente vai finalizar, então, o nosso fecho, né? Então, aqui nós vamos medir como que a gente vai deixar ele. Então, cuida pra não deixar ele muito esticado, pra que não ficar assim enrugado, né? Deixa ele um pouquinho sobrando assim em cima, que fica até bonitinho. Assim, tá? Aí, aqui tu vê se tu quer cortar mais um pouco, se acha que tá muito comprido, corta mais um pouquinho. E aí, tu pode cortar, então, ou arredondado, ou de bico no meio, ou do bico na diagonal. Eu vou fazer na diagonal pra combinar, então, com o cursor. Aqui já vou passar um isqueirinho também. E agora, vamos furar para colocar o botão. E aí, no botão, a gente sempre coloca a parte macho. No botão não, desculpa. Na parte da aba aqui, a gente sempre coloca a parte macho, que é a parte que tem essa bolinha ali, ó, do botão, tá? E aqui nessa parte, a gente coloca a parte fêmea, que é essa aqui. Que é essa mais gordinha aqui, ó. E ela é pra dentro ali, tá? Então, aqui eu vou medir pra colocar. Então, como que eu faço? Então, eu passo um gizinho ali bem naquela bolinha, ó. Só pra marcar. E venho aqui com a aba na posição que eu quero. Dou uma apertadinha aqui pra marcar. Ó, já ficou a marcaçãozinha ali do giz, e ali eu vou furar. Aí, agora, nessa parte do tecido, eu gosto de furar com o agulhão, porque o agulhão, ele não corta, né? Ele só abre as fibras do tecido, não corre o risco de desfiar. Abri com o agulhão, vou colocar aqui a parte fêmea do meu botão. Vou ali no balancinho, prensar e já volto aqui. Prontinho. Olha que bolsinha linda. Vamos colocar nossa alcinha. A alcinha é removível, então, quem quiser carregar dentro da carteira, dentro da bolsa, somente assim, né? Deixa sem a alça. Quem quiser sair com ela na mão, coloca a alcinha que fica, né, mais segura. Fica com ela no pulso aqui, segurando assim. Muito linda, então, né? Nossa bolsinha Eve. Com porta celular. Vamos colocar algumas coisinhas aqui, então. Ó, vou colocar um celular bem grandinho aqui, que dá e sobra. E aqui, o resto das nossas coisas que a gente gosta de carregar, né? Um dinheirinho, um cartão, um documento, né? Carteira. E dá sobra espaço lá dentro. Embora ela seja bem compacta e não ocupa muito espaço dentro da bolsa. Olha aí, gente, que peça mais linda que ficou com todos esses detalhes aqui. Olha como enriquece a peça, esses detalhes que a gente fez em Montana, né? Que coisa mais linda que ficou. Uma ótima opção aí, então, para colocar no teu portfólio aí de produtos para oferecer para tuas clientes, né?
para dar de presente também, para fazer para si mesma, enfim, é uma peça que tu pode vender aí na faixa de preço entre 50 a 60 reais, depende do que tu for agregar aqui, né, de valor, depende do material que tu usar. Olha essa outra aqui que eu fiz em mandala, com os detalhes em rosé e os metais em dourado. Olha que luxo que ficou. Então a gente consegue transformar peças simples, né, fáceis de fazer, a gente consegue transformar em peças mais requintadas só com esse toque aqui do Montana, gente. Olha como o Montana valoriza a peça, não é mesmo? Tá bom, gente? Então era isso. Espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje, tá? Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá bom? Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula.